gente, voltamos. Vamos lá, vamos para a nossa aula de ciências, última aula da semana. Olha só, a gente vai ver hoje sobre o ar, né? Vamos ver outro recurso natural. Mas antes vamos relembrar o último recurso natural que a gente viu, que foi a água. Lembra? Nós vimos na página 32 sobre a água. Coloque aí, página 32, para a gente fazer essa revisão. Nós vimos sobre os aquíferos, que são regiões natural subterrânea que armazena água, página 32. Nós falamos também, se vocês lembram, que a água, ela é o planeta Terra é o único planeta que tem esses recursos naturais para a existência dos seres vivos, que esses recursos nos é fornecido pela natureza, né? Recursos naturais são aqueles fornecidos pela natureza. E aí a gente já viu anteriormente, em outras aulas, ano passado inclusive, que os recursos naturais são aqueles que podem ser renováveis e os não renováveis. Os recursos naturais renováveis são aqueles que a gente encontra em grande quantidade na natureza, né? Em abundância, como a água, o ar, né? A madeira. E os recursos não renováveis são aqueles que levam milhares de anos para se formar, como o petróleo, os minerais, certo? O solo. Vamos lá. Página 33, nós vimos água em quase toda a parte. Nós vimos que em quase toda a parte do planeta Terra há água disponível, né? A gente encontra água. E aí ele mostra na página 33 que encontramos águas nos picos das nevadas e nas geleiras, encontramos água na atmosfera, encontramos água no subsolo, nos rios, nos mares, nos corpos dos seres vivos, pessoas, animais, plantas, né? Na página 34, nós vimos sobre a disponibilidade de água. Nós vimos que a maior parte de água é salgada, que justamente o gráfico trouxe para a gente que 97% da água do planeta é salgada e os outros 3% é água doce. Porém, desses 3% de água doce, 2% é água congelada e apenas 1% é água líquida para o nosso consumo, né? Própria para o nosso consumo. Nós vimos na página 35 sobre a origem da água que usamos, vimos aí alguns mananciais, reservatórios de água, certo? Página 35. Nós vimos ainda sobre os estados físicos da água, página 39. E aí nós vimos que a gente já tinha visto sobre os 3 estados, sólido, líquido e gasoso, a gente lembrou, e vimos também sobre a mudança de um estado para o outro. Por exemplo, quando a água está no seu estado líquido e passa para o estado de vapor, temos a vaporização. Página 39, tá? Nós vimos quando a água passa do estado gasoso para o seu estado líquido, houve uma condensação. Nós vimos que quando a água está no seu estado líquido e passa para o estado sólido, houve uma solidificação. E quando a água está no seu estado sólido e passa para o líquido, temos aí a fusão, tá certo? Só relembrando os estados e as mudanças de um estado para o outro. Nós vimos ainda outras propriedades da água, como a pressão e a tensão superficial. A gente viu que a pressão é aquela que a água exerce sobre o corpo. Quanto mais pressão acima de um corpo, né, quanto mais água acima de um corpo, mais pressão ela vai exercer sobre ele, sobre esse corpo. E nós vimos a tensão superficial, que é a característica da água, a propriedade da água de fazer com que um objeto flutue sobre ele, tá? Seguindo em frente, nós vimos na página 42 sobre o ciclo da água. Lembram disso que a gente estudou semana passada? Muito bem. Nós vimos que a água, ela acontece em ciclo, né? O ciclo da água justamente vai tratar sobre a água que está na superfície, é aquecida pela luz do sol e aí ela evapora. Ela evapora, vai para a atmosfera, que é uma região mais fria, e aí nessa região mais fria vai formar as nuvens e aí a água torna a descer. E aí quando ela desce,
completa o ciclo, porque a água que está aqui vai ser aquecida novamente, vai evaporar, né? Vai subir, juntar na atmosfera, formar as chuvas e descer. Esse é o ciclo da água. Bom, seguindo, nós vimos sobre os rios voadores, que são massas cheias de vapor, de água, né, que é levada de um local para o outro. Nós vimos sobre, página 48, sobre água e saúde. Quem lembra que a água é fundamental para a sobrevivência dos seres vivos, porém ela deve ser tratada. E aí a gente viu a questão do saneamento básico e a questão da estação de tratamento de água na página 49, que é justamente para retirar as impurezas para a gente poder consumir. Porque na página 50 falou sobre algumas doenças relacionadas à água, justamente que é uma das formas de contaminar ou de transmissão dessas doenças pela ingestão da água não tratada ou por alguns alimentos não lavados, né? Só um minutinho. Muito bem. Outra coisa que a gente viu também na página 50 e 51 é justamente sobre essas algumas doenças que é transmitida pela água. A questão da higiene pessoal para prevenir essas doenças. Vimos os sintomas, a forma de transmissão, né? Amebíase, cólera, febre tifoide, leptospirose e a esquistossomose, certo? Bom, e aí a gente concluiu sobre a água. Hoje nós vamos ver página 56 sobre o ar. Nós vamos ver na página 56, que é justamente essa imagem que eu coloquei aí para vocês. E aí, página 56, se vocês observarem, vai mostrar o ar de diversas formas. E aí dá para vocês lerem pelo livro de vocês que fala sobre esse lado esquerdo, fala: conseguimos empinar pipas e jogar aviõezinhos de papel graças ao movimento do ar, em forma de brisas ou em ventos mais fortes. Logo abaixo, nos dois meninos sentados, está falando assim: ao fazer bolhas de sabão, sopramos o ar que está nos pulmões. Muito bem. Lá em cima diz: o ar que ocupa o espaço dentro do balão, ou ainda melhor dizer, o ar quente ocupa o espaço dentro do balão. Como ele tem menor densidade, digamos assim, que é mais leve, ele faz com que o balão suba, né? Se desloque para o céu, já que o ar quente é menos denso, é mais leve, tá? Então vamos seguir. Composição do ar, página 57. Vai falar que o ar é uma composição ou é composto por diversos gases. Ele vai trazer 3 gases principais, que é o gás nitrogênio, o gás oxigênio e o gás carbônico. Olha aí a proporção que ele dá. Esse verde mais claro é o que tem maior quantidade, é o gás nitrogênio. 78% do ar é composto por gás nitrogênio. O verde um pouco mais escuro é o gás oxigênio, ocupa 21% da composição do ar. A corzinha mais escura é o gás carbônico, que está mostrando aí 0,03%, e 0,97% outros gases, como no caso do gás hélio, que também está presente na atmosfera, no ar. Seguindo, vamos ver cada um desses gases mais detalhadamente, tá? Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui, para não ficar na frente. Aí, vamos ver. Gás nitrogênio. Gás presente em maior quantidade no ar. Não é utilizado na respiração ou fotossíntese, e aí eu sublinhei fotossíntese, que é justamente aquele processo, a gente já estudou sobre isso, que é justamente aquele processo onde as plantas produzem o seu próprio alimento, lembram disso? Bom, então o gás nitrogênio, ele não é utilizado na respiração dos seres, nem na fotossíntese. Pode ser aproveitado por micro-organismos e pode ser encontrado em muitos nutrientes importantes da nossa alimentação, justamente porque ele é encontrado a maior parte no
solo. E o gás acaba passando para os alimentos, já que os alimentos são plantados no solo, certo? A imagem está mostrando algumas plantas, como a soja, podem conter em suas raízes micro-organismos que são capazes de transformar o nitrogênio de ar ou do ar em nutrientes. As plantas, ela acaba transformando esse nitrogênio em nutrientes para elas se desenvolverem, tá certo? Seguimos. Antes de a gente seguir, eu só quero dizer para vocês, façam a leitura direitinho do livro, tá? Eu coloquei aí só um resumo para a gente não ficar com um vídeo tão grande, mas façam a leitura do conteúdo direitinho. O outro gás é o oxigênio. Aí ele diz assim, é essencial para a maioria dos seres, né? Os seres vivos precisam dele. Organismos aquáticos também utilizam o ar dissolvido na água. É essencial no processo de combustão, tá tudo isso aqui, né? Primeiro, ele é essencial para a maioria dos seres vivos, tá aqui na página 58, que é justamente no processo de respiração, né? Que as pessoas utilizam o gás oxigênio e inclusive as plantas também. Organismos aquáticos, a gente já viu, o ar ele está dissolvido na água. Então, como é que os peixes respiram, tia? Eles respiram pelo ar que está dissolvido na água. Então, o gás oxigênio também está presente e é necessário para os organismos aquáticos. Ele é essencial no processo de combustão. Tá aí no livro de vocês falando sobre o processo de combustão, que é justamente quando acontece o fogo, né? Para que um material ele seja inflamável, capaz de pegar fogo, de incendiar, é necessário que se tenha o ar. E no ar vai estar presente o gás oxigênio, tá? É principalmente produzido pela fotossíntese, diferente do gás nitrogênio que a gente viu anteriormente. O gás oxigênio ele é principalmente produzido no processo da fotossíntese, que é quando as plantas, ela faz justamente, produz justamente o oxigênio no processo de fotossíntese, que é quando ela produz o seu próprio alimento, tá? E aí, na imagem está mostrando um mergulhador utilizando um cilindro de gás oxigênio para poder respirar embaixo da água, já que a gente, o ser humano, não tem essa capacidade, como os peixes, de respirar embaixo da água, né? Vamos seguir. Não tem essa capacidade de respirar debaixo da água, que eu digo por muito tempo, certo? Seguimos para o gás carbônico, terceiro gás encontrado em grande quantidade na natureza. E aí tem 3 pontinhos importantes. É muito importante para as plantas, o gás carbônico, porque justamente esse gás é também utilizado no processo de fotossíntese. É produzido durante a respiração dos seres vivos. Então, quando a gente respira, a gente produz esse gás, o gás carbônico. E é utilizado na fabricação de bebidas, né? E aí ele está mostrando o gás carbônico é utilizado na fabricação de água com gás e faz as bolhas que vemos na bebida. Então, o gás carbônico também é utilizado nesse processo da fabricação das bebidas. Seguindo, temos o gás ou os outros gases que também compõem o nosso ar, né? A atmosfera, que é o gás hélio, que ele é muito utilizado nos balões de festa, que faz com que aqueles balões fiquem para cima, né? Se não for o gás hélio, só for o ar do nosso pulmão, a bola não fica para cima sem a ajuda de alguma coisa, né? Sem ser colada e tal. Mas para ela ficar assim, o balãozinho ficar para cima, tem que ser com gás hélio. E aí, nós temos uma atividade, página 59. Depois eu volto para explicar ela para vocês. Vamos seguir para a página 60. A página 60 vai falar sobre a atmosfera terrestre. A gente já viu que a atmosfera é a camada de ar que envolve o nosso planeta. Certo, gente? Isso aí a gente já sabe. Vamos ver a camada de ozônio. E aí tá, só tirar a frente e a telinha. Diz assim, a camada de ozônio é formada por gás ozônio, é um gás,
que está presente também na atmosfera, funciona como um escudo protetor contra os raios ultravioletas. Como assim? Essa camada, esse gás ozônio, ele forma uma camada que envolve a nossa atmosfera. Justamente está mostrando aí no livro de vocês. Eu peguei a mesma imagem do livro e coloquei aí. Está mostrando a camada de ozônio. Olha o nome escrito: camada de ozônio envolvendo o nosso planeta. E aí ela faz com que ela absorve os raios ultravioletas que vêm do Sol, né? E não permite que ele penetre, ou os raios, penetre justamente da mesma temperatura que vem do Sol, porque senão o nosso planeta seria muito mais quente do que é hoje, certo? Aí, seguindo um pouquinho mais, a gente vai ver sobre o efeito estufa. O efeito estufa, olha o que eu coloquei aí, tá no livro de vocês também. É a característica da atmosfera de reter o calor do Sol. Ocorre por causa dos gases presentes na atmosfera, que evitam a perda de calor. Olha só, o efeito estufa é justamente essa questão da retenção do calor do Sol, né? Se o Sol vier se a gente recebesse os raios que vêm do Sol, justamente com a mesma temperatura que ele vem, né? Com a mesma temperatura que sai do Sol, seria muito quente o nosso planeta. Então, o efeito estufa é justamente esse efeito de reter, né? Um efeito natural, um fenômeno natural que retém o calor que vem do Sol, tá, gente? E aí no livro, olhem para o livro, ele diz assim, que a temperatura da Terra possibilita a vida como nós a conhecemos. Em alguns lugares é bem quente e em outros bem frio. No entanto, a média de temperatura global, ou seja, do nosso planeta, é de 15 graus Celsius. Sem a atmosfera, o nosso planeta seria um lugar muito frio. Sem essa camada, né, o nosso planeta seria um lugar muito frio, porque justamente essa camada ela vai reter aquele calor, vai fazer com que o planeta fique aquecido, tá certo? Bom, no esquema da página 61, está mostrando justamente o que a gente acabou de falar. Número 1 diz assim: os raios solares que ultrapassam a atmosfera chegam à superfície terrestre. Número 2, parte da radiação é refletida pela superfície e retorna para o espaço. Número 3, a outra parte da radiação fica retida na Terra pelos gases. Os gases que tem na atmosfera retêm, eles seguram essa temperatura, esse calor. E aí mantém o nosso planeta aquecido. Tá certo? Vamos seguir. Página 62 vai falar sobre a poluição atmosférica. E a poluição atmosférica nada mais é que a poluição do ar, né? E aí vai trazer o seguinte, aí em cima, na página 62, está falando que a poluição atmosférica, ela muda a composição do ar, né? Vai mudar as propriedades do ar. Outra coisa, ela vai afetar a saúde humana, causando problemas respiratórios, alergia e infecções, porque o ar que as pessoas respiram, se estiver poluído, justamente causa esses problemas não só para os seres humanos, como para os demais seres vivos. Outra coisa, ela afeta o ambiente, comprometendo o desenvolvimento de plantas e animais, é justamente o que eu acabei de falar. Não só os seres humanos sofrem, como as plantas e os animais também, certo? Além de tudo isso, ela traz outras consequências, que é o que a gente vai ver agora, as consequências da poluição atmosférica, a poluição do ar. Bom, primeira consequência está aí no livro, ainda na página 62, vai falar sobre a chuva ácida. A chuva ácida é justamente uma consequência da poluição atmosférica. E aí ele diz assim, ocorrem áreas nas quais o ar está poluído por substâncias, por substâncias tóxicas. E aí é bastante comum encontrar essa chuva ácida em regiões industrializadas, né? Regiões, áreas de indústrias, que é justamente onde vai se ter a maior índice de poluição. Essa chuva ácida ela causa danos diretos à saúde dos seres vivos e pode danificar monumentos e prédios, como no exemplo que está mostrando na imagem
e que está no livro de vocês, que é uma estátua corroída pela chuva ácida, né? O ácido que vai para a atmosfera, e aí quando desce com a chuva, é justamente a chuva ácida, acaba destruindo os prédios, os monumentos e afetando os seres vivos também, tá certo? Vamos seguir. Temos ainda a destruição da camada de ozônio. É outra consequência da poluição atmosférica. Destruição da camada de ozônio. A gente viu lá anteriormente, na página anterior, 60, que a camada de ozônio é um gás que forma uma camada na nossa atmosfera que vai justamente nos proteger contra os raios ultravioletas, né? Fazer com que o raio não entre com tanto calor. E aí, se essa camada é destruída, olha só, diz assim, a camada de ozônio vem diminuindo nas últimas décadas. O principal causador dessa redução é o uso industrial de gases clorofluorcarbonetos. Esses gases são gases que são produzidos ou utilizados na fabricação de sprays e nos motores de geladeira. Sprays de cabelo. E nos motores de geladeira. Exatamente. Justamente isso. Os gases clorofluorcarbonetos são esses gases utilizados, como eu falei, nos sprays de cabelo e nos motores de geladeiras. Então, a utilização desses gases é o principal causador da destruição dessa camada de ozônio que protege o nosso planeta. E aí, a última observação que eu botei é o seguinte: apesar da redução do uso desses gases, porque as pessoas começaram a perceber e começaram a fazer movimentos para que acontecesse a diminuição da utilização desses gases, apesar dessa diminuição, o dano causado pode demorar séculos para se recuperar, porque se vocês observarem na imagem, está mostrando diferentes imagens de anos diferentes, porém o prejuízo ainda é muito grande, porque lá no finalzinho da página 62 diz que esses gases permanecem ativos na atmosfera por cerca de 80 a 100 anos, né? Então ele leva muito tempo para sumir da atmosfera. Então a utilização desses gases tem sido muito prejudiciais à camada de ozônio, né? Tem destruído a camada de ozônio, certo? Seguimos. Página 63 vai trazer sobre o aquecimento global, que se falava muito, hoje em dia as pessoas já nem falam tanto, mas ainda continua acontecendo. O aquecimento global também é uma consequência da poluição atmosférica, né? E aí, o aquecimento global é justamente a elevação, o aumento da temperatura do nosso planeta. Com a camada de ozônio sendo destruída, os gases, o Sol, os raios ultravioletas têm atingido a nossa superfície, né? E aí tem causado o aumento da temperatura. E aí diz o seguinte: o uso intensivo de combustíveis fósseis em máquinas de fabricação ou automóveis é das causas, que aí o livro trouxe algumas causas para que isso aconteça, o aquecimento global. Então, o uso intensivo de combustíveis fósseis em máquinas de fábricas ou automóveis é justamente um dos motivos que causa o aumento da temperatura. Outra, as queimadas em grande extensão de áreas, em grandes áreas verdes, tem sido também um dos problemas que causa o aquecimento global, né, por causa da poluição que acaba acontecendo, da alta temperatura que acaba acontecendo ali, fora a destruição do solo também, né? A criação de gado em larga escala é um dos problemas. Por quê? Porque os bois, cabras, ovelhas, quando eles fazem o seu processo de digestão, eles produzem muito metano, que é um gás que é liberado nas fezes desses animais. E esse gás é muito prejudicial para o ambiente. Então, a criação de gado em larga escala, quer dizer, em grande quantidade, acaba também sendo um dos fatores que faz com que o aquecimento global aconteça. E aí vocês leem direitinho aí o final na página 63, leiam direitinho para entender bem
sobre o aquecimento global, tá? E aí eu peguei a imagem do livro e coloquei aí desse ursinho bem lindinho que fala, traz o seguinte na legenda abaixo. Com o derretimento das calotas polares, ou seja, se o aumento da temperatura, né? Se aumenta a temperatura, vai derreter, é o que está escrito aí do lado. O aumento da temperatura derrete as calotas polares e as geleiras, elevando o nível das águas, ou seja, a água que está sendo derretida faz com que o nível do oceano, dos lagos, eles aumentem. E aí, inclusive algumas pequenas ilhas estão sendo alagadas, estão ficando submersas, né? Devido a esse aumento da temperatura, que faz com que o gelo derreta. E aí ele traz justamente o urso polar, que é um dos animais ameaçado de extinção devido à perca de seu habitat natural, né? Porque as geleiras vão derretendo, eles não têm onde sobreviver, porque ele não sobrevive exatamente apenas dentro da água, né? Ele precisa da superfície também para sobreviver. Seguimos? E aí nessa imagem vai trazer algumas situações, a parte final da página 63, vai trazer algumas atitudes para reduzir justamente a poluição do ar, o problema da poluição do ar, que no caso seria o uso de filtros especiais nas chaminés e escapamentos do carro, justamente para evitar a poluição, né, a liberação de gases poluentes, como o gás carbônico, por exemplo. E aí, nessa primeira imagem, eu coloquei uma indústria na China que justamente usa em sua chaminé um filtro que retém esse gás, né? Que transforma esse gás e não libera ele exatamente do jeito que sai da fábrica, né? Outra atitude seria utilizar combustíveis menos poluentes. Aí eu coloquei, por exemplo, o etanol, que é menos poluente do que o diesel, por exemplo, certo? Dar preferência a meios de transporte coletivo e bicicleta, porque quando você deixa de utilizar o seu carro e passa a utilizar o transporte coletivo, menos carro na rua, menos liberação de gases poluentes, tá bom? Plantar árvores, já que a árvore ela ajuda no processo, faz, né, esse processo de produzir o gás oxigênio, a purificação do ar, porque ela pega o gás carbônico que está no ambiente e limpa esse ar, né? Então, quanto mais árvores, mais saudável vai estar aquele ambiente, aquele ar, né? Reduzir o consumo, principalmente de produtos de origem animal. A gente falou agora há pouco a questão dos animais que liberam o metano, que acaba prejudicando o ambiente. É um gás altamente prejudicial. E aí, quando ele fala em reduzir o consumo, é o consumo de diversos produtos. Porque quanto mais se produz, mais se precisa retirar algumas matérias-primas da natureza ou descartar essas matérias para a natureza e aí acaba prejudicando e poluindo mais ainda o ar. Certo, gente? Leiam o conteúdo direitinho, com atenção, para poder compreender bem o assunto. Ok? E aí vamos para as atividades agora. Primeiro, temos a atividade na página 59. Tem a atividade e uma pesquisa lá no finalzinho. Vamos para a atividade, primeiro quesito da página 59. Primeiro você vai escrever o nome do gás que está sendo descrito em cada frase. Lê a frase, coloca o nome do gás. Segundo, você vai observar a troca de gás aí que está aparecendo na imagem e colocar o nome do gás de cada setinha e cada cor que está indicando. O vermelho, que tipo de gás é que as pessoas liberam e que as plantas absorvem? Tá vendo? Saindo das pessoas e entrando nas plantas. O azul, né? Que gás é esse que tem a planta libera e que as pessoas recebem, absorvem? E esse lilazinho aí é o que está na raiz, embaixo da planta. Que gás é esse que é encontrado no solo? Que algumas plantas transformam em nutrientes. E aí? Lá pesquisando, lá no finalzinho você vai responder no caderno. Não esquece de fazer o cabeçalho e colocar o nome da disciplina, a página, tá?
Ele diz assim: nem todos os seres vivos necessitam de oxigênio para sobreviver. Os seres que vivem sem oxigênio são chamados de anaeróbicos. Anaeróbicos são os seres que não precisam de gás oxigênio, são poucos, mas existem. Pesquise na internet algumas curiosidades sobre seres anaeróbicos e descubra a importância deles para os seres humanos, para nós, seres humanos. Qual a importância desses seres anaeróbicos para a gente? E aí vocês respondem a pesquisa no caderno. Escreve, tá? A outra atividade é a da página 64. Página 64, primeiro quesito. Explique com suas palavras o que é a camada de ozônio e por que ela é importante para a vida no planeta Terra. Segundo quesito, indique uma solução para resolver os problemas apresentados. Ele trouxe aqui, olha só, uma série de problemas. Temos as queimadas, a criação dos animais, aí olha a vaca. Temos as indústrias, e aí a poluição saindo da indústria, e a poluição saindo dos carros, caminhão, carro. E aí a setinha está indicando, você vai escrever nessa linha de cada setinha qual seria a solução para resolver esse problema, cada um desses problemas. Respondam, mande para mim. Na verdade, esse é agora que eu me lembrei, que agora a gente vai fazer de uma forma diferente, como eu falei para vocês no grupo. A gente vai fazer a correção coletiva. Então eu vou fazer a correção daqui a pouco. Respondam que a gente volta com a correção. Beijos e até mais.